Graça e paz, irmãos. Boa noite, quero dar as boas-vindas a todos. Sejam muitos bem-vindos nessa noite. Espero que o louvor tenha falado ao seu coração. Estava pensando aqui, enquanto nós cantávamos a última estrofe dessa música, do Maranata, Vem Jesus. Imagino eu que seja um desejo de todo aquele que espera o Senhor Jesus, amém? Mas eu pensei assim, vai ter um dia que não vai mais ser preciso a gente cantar ou clamar, vem Jesus, porque Ele já terá vindo, amém? Um dia Ele voltará, meus queridos. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2, vamos ler um texto bem conhecido, de Atos 2, versículo 41 ao 47. Atos 2, versículo 41 ao versículo 47. Enquanto vocês procuram, nós estamos no mês dos princípios. Lembra que a nossa declaração de propósito é transformar pessoas e conheçam as Escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios. Para aí, vivam por princípios. Faz muita diferença na vida de um homem e de uma mulher que aprende a viver por princípios. Verso 41 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Nosso Deus, nosso sentimento, meu Senhor, imagino que de todos aqueles que adentraram aqui este lugar para cultuarmos o Senhor, é de que o Senhor nessa noite continue a trabalhar em nossos corações. E aqui estamos, meu Deus, diante da Tua palavra, e te pedimos humildemente que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer tudo aquilo que é necessário para que a Tua palavra seja semeada no nosso coração, que o nosso coração, Senhor, seja boa terra, que o nosso coração possa receber a Tua palavra como a boa semente que é, e possa, Senhor, produzir muitos frutos por meio dela. Pedimos, meu Deus, a Tua ajuda, eu te peço a Tua ajuda, para também, Senhor, transmitir os conceitos, meu Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, para falar à Tua igreja nessa noite. Preciso de Ti, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Final da década de 70, um grupo de jovens seminaristas nos Estados Unidos se reuniram e começaram a estudar as Escrituras. E quando eles chegaram nesse texto, eles procuraram um dos professores da universidade que eles estudavam e perguntaram ao professor: por que nós não temos mais igrejas assim? E aquele grupo de irmãos começou estudos sobre as igrejas e sobretudo sobre esta igreja, e começaram uma igreja. E essa igreja hoje é uma das maiores dos Estados Unidos, a igreja William Creek, do pastor Bill Hybels.
Tudo começou, meus irmãos, quando Deus falou ao coração de um grupo de jovens que queriam ter uma igreja como esta. Quando eu leio esse texto e outros similares no livro de Atos, que fala como viviam aqueles irmãos, a minha pergunta que eu sempre faço é: por que eu não sou assim? E quando leio esse texto diante de um grupo de pessoas, a minha pergunta é: por que nós não somos assim? Talvez, meus irmãos, as desculpas que temos, porque nós não somos mais assim, ou deixamos de ser assim, são muitas. Mas deixa eu falar para você um pouquinho do que eu creio sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa que creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui nesse momento, aonde acontece a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas, eu não creio que a igreja de Cristo começou aqui. Eu creio que a igreja de Cristo recebeu poder aqui. Você consegue entender a diferença? Um carro, quando você tira ele 0 km com o tanque seco, ele existe. Ele não só existe quando você completa ele ou coloca a gasolina no tanque. O carro existe. Quando você coloca o combustível, o carro recebe capacidade, força para poder se locomover. É isso mais ou menos que aconteceu com a igreja. Aqui nesse texto é o final de um evento ímpar na história da humanidade, da descida do Espírito Santo sobre a igreja, e aconteceu o que Jesus tinha profetizado aos seus discípulos, dizendo a eles assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui a igreja recebeu poder para poder cumprir a grande comissão de evangelizar por todo o mundo, de fazer discípulos, de batizar discípulos e de ensinar os discípulos a guardarem todas as coisas. Há cerca de 4, 5 anos atrás, eu assisti uma reportagem no Jornal Nacional, falando um pouco sobre o problema da falta de qualidade da educação no nosso país. E naquele dia a reportagem foi focalizada na Universidade Federal do Recife. Muitos alunos que estavam na universidade cursando o curso de engenharia elétrica, ou tipos de engenharia, a grande maioria daqueles alunos não estavam conseguindo acompanhar as matérias. E principalmente as matérias que naturalmente envolvia cálculos, que tinha cálculos, eles não conseguiam acompanhar. E os professores então começaram a observar qual era o problema daqueles alunos. Por que eles não conseguiam acompanhar as instruções, os ensinamentos, o currículo da faculdade? E eles chegaram a uma conclusão muito simples: faltavam àqueles alunos as instruções mais elementares da matemática. Faltavam àqueles alunos terem aprendido durante o ensino fundamental os princípios básicos da matemática. E eu queria que você lembrasse e guardasse comigo, porque vai ter tudo a ver com nossa mensagem de hoje à noite. Embora quando a gente fala dos princípios básicos ou as operações básicas da matemática, a gente sempre enfatiza 4. Mas se você tem uma noçãozinha de matemática, você sabe que não são 4 princípios da matemática ou 4 operações básicas. São 6. Vamos lá comigo? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Eles não sabiam o que os professores fizeram então para que eles pudessem acompanhar. Fizeram aulas extras e trouxeram os alunos para aulas extras e lá ensinar a eles
essas 6 operações ou esses 6 princípios básicos da matemática. Ao ter dito isso, meus queridos, voltando ao texto, a minha pergunta para você nessa noite não é por que você não é assim, mas é se você quer ser assim. Se você quer ser assim como estas pessoas que inicialmente creram no Senhor Jesus. E se você quer ser assim, quais são os princípios que nós podemos e devemos aprender com estas pessoas? Pasmem, também são 6 princípios. São 6 princípios que estão aqui no texto, que se nós buscássemos se buscássemos viver por eles, nós seremos uma igreja assim, seremos pessoas assim. O texto começa, finaliza uma parte dele, o verso 41, dizendo que depois da mensagem do apóstolo Pedro, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que significa, em primeiro lugar, aceitar a palavra? Que palavra foi esta que estas pessoas aceitaram nesse dia? Quando nós olhamos a mensagem do apóstolo Pedro, a mensagem que eles receberam e que eles aceitaram foi a mensagem que Pedro conclui dizendo no versículo 36, a última frase do texto. Pedro diz assim, ou do versículo: Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro traz uma mensagem sobre a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. O verso 23, Pedro fala, e o 24, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E a partir de então, Pedro coloca 3, 4 versículos de textos do Velho Testamento para mostrar que a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição já havia sido profetizado, no caso aqui, pelo o profeta rei Davi, que havia profetizado sobre esses acontecimentos. E o fato da ressurreição de Cristo ter acontecido, e Pedro e os outros discípulos dizem que são testemunhas oculares, isso faz com que Deus tenha feito de Jesus o Senhor e o Cristo. Ele é Deus e Ele é o Salvador. E aquelas pessoas creram, receberam esta palavra. Possivelmente, meu querido, você já recebeu também essa palavra, que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. E aí, nós vemos que essas pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus nesse dia foram batizadas instantaneamente, ou seja, após a sua recebimento do Senhor Jesus, eles declararam isso por meio do batismo. E a partir daí, essas pessoas desenvolveram em suas vidas características bem específicas, princípios bem específicos. Quais são esses princípios? Quais os princípios que essas pessoas fizeram para ter uma vida tão significativa? O verso 42 diz que essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, não há como falar de pessoas que receberam a palavra do Senhor acompanhado dessa palavra, perseveravam. O texto por 2 vezes repete essa palavra, perseveravam.
O verso 42 e o verso 46 diz que essas pessoas perseveravam em ações, em princípios de suas vidas. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa que aceitou a palavra do Senhor. Mas eles perseveravam em primeiro lugar, primeiro princípio, na doutrina dos apóstolos. Queridos, se você não sabe o que é a doutrina dos apóstolos, eu vou tentar explicar para você bem simplesinho. Os apóstolos foram as pessoas que Deus usou para traduzir o Velho Testamento, o Novo Testamento. Foi eles que Deus usou por meio do Espírito Santo para traduzir tudo que tínhamos do Antigo Testamento sobre Jesus e a igreja e escrever nas páginas do Novo Testamento. Isso que fizeram os apóstolos, e diz que essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se você não sabe o que é perseverar, vou lhe dar uma palavra bem mais simples. Essas pessoas se dedicavam ao que os apóstolos ensinavam. Eles se dedicavam. Você imagine só, aquelas pessoas chegavam em casa, pegavam o sermão de Pedro, pegavam o sermão de João, ou de qualquer outros dos apóstolos, e iriam averiguar, eles iriam estudar rigorosamente, eles iriam, de fato, tirarem o máximo de substância possível daquele ensinamento, e eles não desistiam de fazer isso, eles faziam isso cotidianamente. Aquelas pessoas, meus queridos irmãos, eles queriam conhecer mais a Deus. Aqueles primeiros cristãos, eles queriam conhecer mais a Deus. Por meio da dedicação ao estudo, ou à doutrina dos apóstolos, eles queriam conhecer mais Deus. E infelizmente isso hoje, a igreja de Cristo tem perdido. Nós, coletivamente falando, não temos desejo, vontade de conhecer mais fundo ao nosso Senhor. Mas se você, meu irmão, quer ter uma vida como essas pessoas, você precisa perseverar no estudo, na dedicação ao estudo das Escrituras. Mas essas pessoas também perseveravam, segundo o princípio, na comunhão. Eles tinham comunhão intensa. A gente olha o texto como um todo e a gente vê que essas pessoas estavam juntas, que essas pessoas tinham tudo em comum, que essas pessoas distribuíam os seus bens quando algum irmão ou irmã tinha uma necessidade. A gente vê essas pessoas louvando a Deus juntos, a gente vê esses irmãos tomando as suas refeições juntos. Era assim que eles viviam. E se nós queremos, meus irmãos, ser ou ter uma vida significativa, uma vida que possamos agradar a Deus, nós temos que perseverar também na comunhão. Como é triste, irmãos, sabermos que tem tantos irmãos que não querem comunhão. Eu sei que hoje à noite aqui tem inúmeras pessoas que possivelmente passaram a semana toda sem trocar uma palavra com um irmão em Cristo, que possivelmente sairão daqui hoje à noite sem trocar uma frase com um irmão em Cristo, que possivelmente está aqui, mas é isolado, não tem comunhão e não quer comunhão. Mas é um princípio básico da vida cristã, meus irmãos, é ter comunhão. E quando a gente não tem comunhão com os irmãos, naturalmente, nós não temos comunhão também com o nosso Deus. Porque na hora que temos comunhão com os irmãos, nós temos comunhão com Deus. É assim que o apóstolo João nos ensina, na sua primeira epístola, capítulo 1, principalmente o versículo 3, ele nos deixa isso muito claro. Terceiro princípio, esses irmãos perseveravam na oração. Qual foi a última vez, meu irmão, que você tirou um tempo para orar? Às vezes parece engraçado quando a gente faz essa pergunta. Você tira um tempo para orar? As pessoas dizem assim: não, pastor, eu estou varrendo a casa, mas eu estou orando. Legal, isso é bom. Orar em todo
tempo, isso é bom. Não, pastor, eu estou dirigindo, mas eu estou orando. Isso é bom, orar em todo tempo. Mas quando foi, meu irmão, que você tirou o último tempo para você orar? Porque esses irmãos, eles oravam na igreja, eles oravam coletivamente, eles oravam individualmente, eles perseveravam na oração. Você já parou para pensar por que nós precisamos perseverar na oração? Quero fazer 2 citações do apóstolo Paulo. A primeira, Romanos 12:12, Paulo diz assim: perseverai na oração, paciência na tribulação e esperança no sofrimento. Porque nem sempre, meus irmãos, a gente vai receber aquilo de Deus que nós estamos pedindo no momento que estamos pedindo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele disse que orou a Deus 3 vezes, pedindo por uma necessidade sua. E a resposta que ele recebeu de Deus foi: a minha graça te basta. Há quanto tempo você ora por uma causa, meu irmão? Se você não persevera na oração, isso significa que você não tem objetivo de vida cristã, você não tem propósito de vida cristã, você não tem alvos na sua vida cristã. Esses irmãos perseveravam na oração. Quarto princípio, esses irmãos, eles tinham forte temor a Deus, versículo 43. Em cada alma havia temor. Se a gente reunir a população de Rio Branco e perguntar quem tem temor a Deus, possivelmente um número muito próximo a 100% das pessoas dirão que terão temor a Deus. Mas que temor é esse? Possivelmente aqui, se eu pedir para levantar a mão, quem tem temor a Deus, 100% irá levantar a mão. Mas nos falta muito isso, irmãos. Quantas vezes eu observo, durante cerimoniais da igreja, como a ceia do Senhor, a igreja está ali lembrando, é um memorial do que Cristo fez por nós, e a gente observa irmãos e irmãs fazendo daquele momento um momento tão banal, tão trivial. Durante o culto, inclusive, os dirigentes reclamam: pastor, às vezes a gente está louvando e as pessoas estão no celular. O culto está perto de acabar e já tem gente se imprensando ali um com o outro porque estão querendo sair durante o culto. Cadê o temor a Deus, irmãos? O significado talvez mais assim simples que a gente possa entender o que é temor a Deus é um estado de adoração constante a Deus, por ter consciência da presença de Deus aonde quer que a gente esteja. Esses irmãos tinham temor a Deus por 2 situações. Em primeiro lugar, eles tinham temor a Deus porque eles tinham perseverança no estudo da palavra, eles viviam em comunhão e eles viviam em oração. Quem tem isso na sua vida vai ter temor a Deus. Mas como que já se não bastasse isso, parte B do verso 43 diz assim: que os apóstolos faziam sinais e prodígios. Por meio do que os apóstolos realizavam no meio deles, eles sabiam que Deus existia, eles sabiam que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eles sabiam disso. E como se não bastasse tudo isso, Ananias e Safira foi um belo exemplo para eles entenderem isso. Eles temiam a Deus, eles tinham essa consciência da presença constante de Deus em suas vidas, e eles viviam num constante estado de adoração. Eles temiam a Deus. Quinto princípio, esses irmãos também, eles eram unidos, era uma igreja unida. Agora, preste bem atenção, o verso 44 e 45, porque eu não quero que você saia daqui pensando que eu sou semelhante a alguns pastores que, aonde colocam o dedo na Bíblia, vem dinheiro, falando de dinheiro, tá?
O verso 44 fala que esses irmãos estavam juntos, eles eram unidos. Eles eram unidos e viviam juntos. E por isso eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o resultado disso quando os seus irmãos tinham necessidade. Ou seja, o resultado de viver unido, irmãos, parece-me que é quando a gente tem a nossa consciência bem assim sensível à necessidade dos nossos irmãos. Parece-me que viver unido, irmãos, é quando nós temos a consciência bem aguçada sobre as necessidades da nossa igreja. Possivelmente, eu espero, pela graça do nosso bom Deus, que todos os irmãos em Cristo tenham uma condição financeira suficiente e não precise de ninguém, dos irmãos, para ofertar, para você chegar em casa e ter o que comer hoje à noite. Se você não tem o que comer, permita-me a brincadeira, mas é sério. Amanhã a gente está indo para Cruzeiro, mas a minha família ainda tem umas 2 dúzias de ovos e meia na geladeira. Se você quiser comer ovos, tá? Vamos comer uma farofa de ovos, porque senão vamos chegar, tá? Então, eu espero que você não esteja precisando. Mas, irmãos, viver unido tem a ver com as nossas ofertas. Ser unido tem a ver com o quanto nós investimos no reino de Deus. Ser unido tem a ver quando nós vemos e percebemos as necessidades da igreja do Senhor Jesus, nós nos mobilizamos para agir e para realizar. É ter a mão no reino, é ter o coração no reino, é investir no reino. É isso que esses irmãos faziam. Eles não vendiam e distribuíam automaticamente. Eles vendiam as suas propriedades caso alguém tivesse necessidade, para que eles suprissem as necessidades daqueles irmãos que tinham. E por fim, 6º princípio que nós precisamos aprender. O verso 46 diz que diariamente aqueles irmãos perseveravam unânimes no templo. Parece-me que aqui o lugar apropriado ou o lugar em comum que a igreja cultuava, pelo menos parte do dia, era no templo, um lugar externo do templo que Herodes construiu, o templo de Salomão. Eles diariamente perseveravam unânimes lá. Meus irmãos, perseverar no templo nada mais é que aquele princípio tão ensinado na Bíblia: não deixai-vos de, como é? Antes, pelo contrário. Não deixar, esses irmãos não deixavam de congregar. Meus irmãos, eu sei que tem muita, pois é muito, perdoe a palavra. É possível que tenham pessoas que congreguem regularmente e não tenham temor a Deus. É possível, sim. Agora, é impossível alguém que tenha temor a Deus e não congregue. Amém? É impossível. Irmãos, grandes coisas acontecem quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos. O próprio capítulo 2 de Atos começa dizendo o seguinte, no capítulo 2, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, o que, irmãos? Aonde? No mesmo lugar. Os irmãos estavam juntos, eles congregavam, eles se reuniam num lugar específico para cultuar a Deus. E o que é que esses irmãos faziam todos os dias no templo? Olha o texto, verso 47. Eles louvavam a Deus juntos. É possível, meu irmão, que você tenha vindo aqui hoje à noite e não tenha louvado a Deus. Esses irmãos, eles estavam todos os dias e eles louvavam a Deus juntos. Para que mais que eles se reuniam, irmãos, no templo? Para orarem juntos. Olha o versículo, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Olha a diferença.
Marque amanhã à noite uma reunião de oração aqui, nesta igreja. Aqui. E veja o número de pessoas que vai dar. E marque depois de amanhã um jogo de futebol e veja quantas pessoas vai dar. Qual vai dar mais pessoas? A oração ou o jogo de futebol? É triste ou não é, irmãos? Nós não somos assim. Você não é assim. Quarta-feira você pode ir para o jogo da pelada. Quinta você não pode vir para o culto. Você não pode vir, ou você não quer vir. Irmãos, o mesmo Espírito que deu poder à igreja há 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito que age nas nossas vidas hoje, amém? É o mesmo Espírito. A mesma palavra que agiu naqueles irmãos há 2000 anos atrás, é a mesma palavra que age na minha vida e na sua vida. E por que nós não podemos mais ser assim, meus irmãos? Mas eles não só se reuniam para louvar e para adorar a Deus, eles também se reuniam para testemunhar do Evangelho. Olha o versículo 47, a parte final. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. 6 princípios, meus irmãos, se nós quisermos decolar na vida cristã, se nós quisermos viver uma vida parecida com esses irmãos, se quisermos ser uma igreja como esta, nós precisamos, número 1, perseverar no que os apóstolos ensinaram. Número 2, nós precisamos, irmãos, perseverar na comunhão. Número 3, nós precisamos perseverar na oração. Número 4, nós precisamos cada dia mais, por causa do nosso meio de vida, por causa do nosso estilo de vida, nós precisamos aumentar o nosso temor a Deus. Nós precisamos, quinto lugar, estarmos juntos, reunidos, termos o coração envolvido no reino de Deus. E em sexto lugar, nós precisamos, queridos irmãos, entender que congregar é muito importante para a vida cristã. Você quer ser assim, meu irmão? Você quer ser assim? Eu quero, então vamos aprender. Princípios que, se nós colocarmos em prática em nossas vidas, meus irmãos, possivelmente nós seremos uma igreja assim como essa. Deixa eu lhe dizer aqui, para concluir, olhando nos olhinhos de cada um de vocês. Nós somos uma igreja abençoada, meus irmãos, amém? Temos muitas coisas boas que nós temos aprendido por meio da palavra. Muitas coisas boas. Mas um alvo que eu tenho para a minha vida como pastor e como membro de uma igreja é que eu quero ver cada dia a igreja de Cristo parecer com a igreja que o Espírito Santo concedeu poder há 2000 anos atrás. Que a gente viva, que a gente seja tão firme na palavra, mas tão fervoroso de espírito. Que a gente seja, meus irmãos, extremamente pessoas de oração, mas que nós possamos ser sensíveis às necessidades uns dos outros. Que nós possamos ser, meus irmãos, pessoas tão envolvidas com o trabalho, que nós precisamos trabalhar, mas tão envolvidas com o congregar, de ter como um princípio de vida, que independente do que aconteça, eu não vou deixar de estar junto dos meus irmãos. De ser uma igreja parecida ou semelhante a esta que o livro de Atos nos coloca. Fique de pé. Vamos orar mais uma vez. E nessa noite, meus irmãos, eu comecei falando sobre essa igreja, dizendo que esse grupo de irmãos, de cerca de 3.000 pessoas, tudo isso começou a acontecer na vida deles, quando eles aceitaram a palavra do Senhor Jesus por meio do apóstolo Pedro. E a palavra que eles aceitaram é que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos meus pecados. Sabe, meus irmãos, nada vai acontecer na vida de uma pessoa enquanto ela não compreender que Cristo morreu por ela. Eu vi um louco dizer esses dias que se Cristo existiu
Ele morreu pelos seus próprios pecados. Queridos irmãos, eu creio que Cristo existiu, mas creio que Ele morreu pelos meus pecados. Ele é o meu substituto. Eu me rendo ao meu Senhor. E hoje à noite, quem sabe, tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão de se render ao Senhor Jesus, de aceitarem o Senhor Jesus. E após terem tomado essa decisão de quererem um estilo de vida, não menos do que o estilo de vida que esses irmãos tinham. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, pela ação do Teu Espírito em nosso meio. Te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pelo poder que o Senhor exerce sobre cada um de nós. E neste momento, meu Senhor, eu quero te pedir humildemente que o Senhor possa colocar firmemente no nosso coração, que cada um de nós, meu Senhor, como ouvimos nessa noite, possamos desenvolver em nossa vida esses princípios, Senhor, de nos apegarmos, meu Deus, de nos dedicarmos cada dia mais naquilo que os apóstolos do Senhor Jesus nos ensinaram por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos, Senhor, na comunhão de uns com os outros. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a perseverarmos na oração. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a cada dia mais, Senhor, temermos o Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a cada dia mais sermos unidos de alma e espírito. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, cada dia mais entendermos o valor de congregar, de entendermos que cada momento, meu Deus, que nós temos aqui juntos é um momento ímpar na vida da igreja, na minha vida e na vida de cada um de nós. Nos ajuda, meu Deus, a colocarmos esses princípios em nossas vidas, e que os resultados, meu Senhor, sejam os mesmos que o Senhor concedeu a estes irmãos que viveram há quase 2000 anos atrás. Pedimos nessa noite que pessoas nessa noite tenham aceitado a Tua palavra e se rendido ao Senhor Jesus. Peço isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.